Olá, amigos do nosso querido Centro Espírita Anjo Ismael, da AME, da Casa da Marcela e todos os demais centros espíritas que nos acompanham e os nossos irmãos também que nos acompanham aqui, que estão ligadinhos agora conosco. Paz e alegria em todos os corações. E o nosso tema de hoje, o nosso evangelho musical de hoje é o capítulo 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo. Olha que interessante, quando a gente fala que meu reino não é desse mundo, Jesus falando isso, sendo que Jesus a gente sabe que ele é o governador planetário, Por que Jesus falou que seu reino não era deste mundo? E a passagem acontece, segundo João, que tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, quando Jesus estava sendo julgado, então, e chamou Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Certo que, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, meu reino não é desse mundo. Aí Pilatos pergunta, então você é rei? Tu és rei? Ele pergunta. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Olha que nível de inteligência de Jesus, na hora que ele sabia que ia acontecer aquilo com ele. Estava sendo julgado, os questionamentos que estavam sendo feitos não iam livrar ele dali. Mas ele é firme. Ele é firme em dizer que o reino dele não era deste mundo ainda, porque a gente tem que imaginar que eles ainda estavam imaginando naquela época que Jesus estava vindo para tomar tudo, tomar o reino mesmo, ser o rei da terra, ser aquele que viesse trazer uma espada para enfrentar os romanos, enfrentar todo mundo e implantar o reino dele no sentido material aqui na terra. E Jesus fala, não, meu reino não é desse mundo. Ou seja, a gente entende que Jesus estava dizendo, não é daquela época, naquela época o reino não era de Jesus. Não que ele não seja o rei desse mundo, mas que naquele momento, lá há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, o povo não estava preparado para ter um reino de Jesus aqui. Puxa, é lógico Jesus falar isso. Por que é lógico? Se fosse, as pessoas não deixariam. Como que nós íamos deixar o nosso rei, se nós tivéssemos a convicção que ele era rei, como que nós íamos deixar o nosso rei ser sacrificado, ser morto, ser crucificado? Jamais. Todo mundo ia pelejar mesmo, todo mundo ia lutar para não deixar. Então, o reino dele não era desse mundo, então ele não era importante para aquele mundo ainda. Olha que inteligência, que coisa bonita que Jesus fala numa hora terrível que estava acontecendo com ele. Mas a gente vê exatamente isso. O povo não estava preparado. Nem talvez os discípulos dele naquele momento não estavam preparados, tanto que todos saíram. Todos saíram de perto. Lembra? Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus já tinha predito isso. E os outros saíram de perto. Só ficou ali João. O João que está passando essa mensagem aqui. É a coisa mais lógica que tem João fazer essa passagem, porque João estava. João não fugiu, mas era novo. Era bem jovem, talvez passasse ali desapercebido, as pessoas não iam ver que aquele menino seria um dos seguidores do Galileu. E a gente traz para hoje essa informação de Jesus. Trazendo para hoje e questionando o seguinte, será que o reino de Jesus já é desse mundo? Já é dessa época? Do jeito que nós vivemos? No caos ainda que esse mundo vive, no exclusivismo das religiões, que cada uma quer puxar Jesus para si. As religiões, cada uma delas não admite que Jesus seja da outra também. Só Jesus salva na religião deles. Olha só que interessante. A gente vê de cara que o reino de Jesus não é desse mundo ainda também. Infelizmente, passados 2000 anos, com todas essas informações maravilhosas que Jesus deixou para a gente por meio do seu evangelho, nós não preparamos ainda o reino de Jesus aqui na terra. Por nossa própria incúria, por nossa própria incompetência ainda, espiritualmente falando.
porque nós aprendemos um monte de coisa, né? O homem já foi até na Lua, está indo para outros planetas, mas implantar paz, implantar fraternidade, implantar o amor, nós somos incapazes ainda. E esse é um sentido moral, é um sentido espiritual. Então, o que nós vemos é que existem muitas confusões aí em torno da figura de Jesus. Mesmo ele sendo o símbolo da simplicidade, ele sendo o símbolo da paz, o símbolo da humildade, o símbolo do amor. E muita gente está guerreando ainda, já guerrearam desde que Jesus saiu daqui e continuam guerreando através de filosofias, através de palavras, através de maltratos uns com as outras e através até de levando às últimas consequências, através de briga, de guerras também. Dentro do cristianismo tem isso ainda, infelizmente. Então a gente vê que nós ainda causamos muitas confusões quando a gente fala de Jesus. E parece até que Jesus veio para causar confusão, quando na realidade ele veio para esclarecer, ele veio para trazer a paz, ele veio trazendo o amor, ele veio trazendo todos os ensinamentos que nós precisávamos. E a gente causa confusão ainda, porque provavelmente não respeitamos ainda, não nos respeitamos ainda uns aos outros, e as religiões não se respeitam, infelizmente. Porque a partir do momento que a gente se respeitar, as religiões se respeitar, vão saber que Jesus está em todos os locais. Onde eu estiver, onde estiver mais de uma pessoa do meu nome, ali eu estarei. Ele falou isso para nós. Então, não é religião. Não quer dizer que Jesus esteja nessa ou naquela religião, quer dizer que ele está conosco, está nos nossos corações. Isso que é importante. A gente precisa parar com essas confusões. Essa música do Luiz Carlos, nosso amigo Luiz Carlos do Grupo Castelã, tem um título de Confusões, né? Para a gente ver um pouquinho sobre isso. Ainda perguntamos tantas coisas sobre ele, se era um homem ou Deus, e seu saber onde aprendeu. Tanto tempo se passou, transformou-se tanto homem, mas as mesmas confusões ainda assolam os corações. Para alguns ele é um irmão, entre todos o mais puro. Para outros ele é Deus, que uma virgem concebeu. Mas por certo importante é tentar seguir a estrada que ele um dia nos mostrou, para enfrentar a caminhada. Sua voz está nos ventos, no murmúrio das florestas, na chuva que cai serena e na natureza em festa. Seu olhar está presente no sorriso das crianças. Sua paz a gente sente pairando nas águas mansas. Sua voz está nos ventos, no murmúrio das florestas, na chuva que cai serena e na natureza em festa. Seu olhar está presente no sorriso das crianças. Sua paz a gente sente
pairando nas águas mansas. Sua voz está nos ventos, no murmúrio das florestas, na chuva que cai serena, na natureza em festa. Seu olhar está presente no sorriso das crianças. Sua paz a gente sente pairando nas águas mansas. Esse é Jesus. Toda a natureza nos mostra Jesus. A natureza, quando vem com sua paz, com sua tranquilidade, que nós admiramos tanto. O retrato de Jesus tem todos esses locais. E Jesus, claramente, nessa passagem, que nós relatamos agora há pouco, a gente entende que Jesus está se referindo à vida futura. Ele está falando no futuro. Por enquanto, o reino dele não é nesse mundo. Mas, certo? Por hora, o reino dele não é nesse mundo. Quer dizer, seria. Mais tarde seria. E fala ali também qual o destino da humanidade. Diante disso, então, fica claro que se nós acreditarmos na vida futura, ou se nós não acreditarmos na vida futura, corrigindo, esses ensinamentos, essas máximas, esses preceitos de Jesus não teriam razão de ser. Né? Quando ele fala meu reino não é desse mundo, será em outro. E quando? Né? Para nós estarmos nele. Então, para aqueles que só creem na vida presente, seus ensinamentos ficam sem sentido. Não vão entender mesmo o que Jesus estava falando. O certo é que naquela época o povo judeu ele não fazia ideia do que significava a vida futura. Eles não tinham ideia nenhuma nisso. Eles pensavam que eles recebiam recompensa, no caso, né, que os anjos, os seres privilegiados da criação, eles eram seres acima criados por Deus. E não sabiam também que um dia poderiam virar anjos, como todos nós. O caminho do ser humano é o reino angelical. Nós chegamos no topo da cadeia animal. Não tem mais para onde a gente ir como animal. Nós temos que passar para outra categoria. A categoria é angelical. Entrar no reino dos anjos. É essa a nossa pretensão agora. E o que eles pensavam, né? Eles pensavam que a obediência às leis de Deus estavam relacionadas com as conquistas de bens materiais. Era isso que eles pensavam. Olha, se eu acredito em Deus, eu vou ter vitórias, eu vou ter poder, minha nação vai ser mais poderosa diante das outras nações do mundo. Era isso que eles pensavam. Se eles obedecessem à lei, teriam essas conquistas. E se desobedecessem às leis, teria o quê? Fracassos pessoais, castigos, esses castigos representados pelas calamidades públicas, pelas derrotas que sofriam. Né? Por quê? Eles pensavam assim, porque eles, né, ainda se baseavam na lei de Moisés. É por isso que eles pensavam desse jeito. E, embora Jesus tenha chegado e colocado a termo a lei de Moisés, resumindo só em 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, as pessoas ainda continuaram pensando muito assim. Porque se a gente lembrar na Idade Média, por exemplo, as catástrofes que aconteceram, calamidades públicas, epidemia, por exemplo, a peste negra, a igreja dizia que era castigo de Deus. Que Deus que estava mandando aquele castigo para as pessoas infiéis. E não vamos longe não, vamos mais longe ainda. Atualmente com essa epidemia aí que está passando e outras epidemias que passaram no mundo, muita gente acha que é castigo de Deus. Não vê que as nossas mentes do ser humano cria todas essas coisas. Nós somos co-criadores. Deus cria o bem, quem cria o mal somos nós. Se tem todas essas epidemias, o culpado somos todos nós, porque se nós formos corretos o tempo todo, não aconteceria isso provocados por nós mesmos. Não podemos botar nas costas de Deus, nem de Jesus, essas coisas não. Como se ele estivesse criando coisas para nos punir. Punir por quê? Será que todas as pessoas que estão desencarnando estão sendo punidas? É claro que não. De jeito nenhum. Né? Não podemos nunca pensar nisso. Senão Deus não seria justo nunca. Então, as coisas que acontecem de errado na vida são nossa culpa, mas eles achavam que se eles não fossem corretos o tempo todo, Deus mandava castigo o tempo todo, calamidades, derrotas. Então, estavam baseados ainda na lei do Antigo Testamento, como muita gente hoje se baseia na lei do Antigo Testamento. Tem gente que parece muito mais judeu do que cristão, se a gente for observar, dentro de algumas religiões. Segue muito mais o Velho Testamento do que o Testamento de Jesus.
falam que só Jesus salva, mas na realidade não segue os ensinamentos de Jesus, segue os ensinamentos de Moisés. Quando na realidade nós somos cristãos ou somos mosaístas, né? Já fomos no passado, mas agora a gente respeita todos os ensinamentos, mas nós somos cristãos, seguimos a lei de Jesus, né? A lei mosaica, por exemplo, que existia, quando Jesus vem, ele vem transformando totalmente, porque ele vem afirmando que não existia, que existia outro mundo onde a justiça de Deus se realizava, onde os bons eram recompensados e onde o reino de Deus já era realidade, em outros locais, em outro mundo. O reino de Deus já era realidade. Então, ele projetava isso. Olha, lá na frente existe muita coisa já. Ou já existe outros mundos onde a lei de Deus já existe. E aqui também vai chegar um dia isso. Depende muito de nós. Que em mundos assim, o reino de Jesus está implantado já. Mas, infelizmente, naquele momento, a terra não estava preparada para ser um dos reinos de Jesus, nem de Deus. E, infelizmente, depois de 2000 anos, nós ainda pensamos assim. Ainda não é. Pode ser muitas pessoas, muitas milhões de pessoas na Terra, que já pertencem ao reino de Jesus, sim. Não vamos descartar essa evidência. Existe sim, mas o reino geral implantado na Terra, infelizmente, não existe. Basta a gente ver as coisas que acontecem aí. E essa música que a gente vai cantar agora, ela é muito conhecida, a Oração pela Paz, é uma música gospel, né? E é do Fabretti, e é muito bacana ela, a mensagem que ela passa para nós em relação a Jesus. Instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. A ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união de tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz nem ter vez, quero bem no seu coração semear alegria, pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união de tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista da vitória da paz. A ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia,
que eu leve união de tua paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união que é conquistada pela paz que Jesus trouxe para nós, né? E quando a gente entra nesse tema de Jesus, meu reino não é desse mundo, a gente tem que chegar na doutrina espírita também, porque levando em consideração que a evolução do homem, né, que a evolução do homem naquela época era ainda fraquinha, se a gente imaginar, Jesus evitou esclarecer ele por completo. Então Jesus, por isso que Jesus falava por parábolas. Por quê? As parábolas são muito interessantes na vida da gente. Cada vez que a gente lê uma parábola, a gente entende de uma maneira diferente. Cada vez que a gente evolui mais, a gente consegue entender a parábola mais ainda. Porque a sabedoria de Jesus era tanta que ele pegava coisas simples para deixar guardado dentro delas para a posteridade. Então, as parábolas de Jesus que a gente pega hoje, para os homens de hoje, para nós, é totalmente diferente para o que nós éramos naquela época. A gente entende muito melhor, porque hoje a gente entende o que Jesus queria dizer na parábola, que naquela época a gente não entendia. A gente entendia muito mais no sentido físico, no sentido material, no sentido social das coisas que aconteciam na época, mas não no sentido filosófico, que ele coloca totalmente a filosofia dentro das parábolas para a gente entender nos dias de hoje, né? Então, mesmo porque a gente sabe que se Jesus esclarecesse demais as pessoas, podia perdê-las até. Luz demais cega a gente. Ao invés de ajudar, ela faz cegar, né? Então ele se limitou a ensinar-lhes sobre a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, que ninguém poderia escapar. Então ele deixa intrínseco a parte mais difícil dentro das parábolas e a parte mais superficial todo mundo entende. Aí chega o Espiritismo, então, que Jesus mesmo prometeu, complementando a lei de Jesus. E é tão claro isso, é interessante, que muita gente ainda questiona: o espírita é cristão? Hã? Esses tempos eu estava fazendo uma cerimônia de casamento, dando uma bênção no casamento, porque dentro da doutrina espírita não existe casamento, né? Formalidade de casamento. Mas as pessoas nos chamam para dar uma bênção, chamam muitas pessoas para dar uma bênção e nós estamos lá. E no final eu sempre fecho a bênção com o Pai Nosso. A pessoa veio era um evangélico, né? Um pastor evangélico, e veio me cumprimentar. Parabéns, poxa vida, você é espírita e vocês rezam o Pai Nosso. Eu falei, mas quem falou para vocês que nós não rezamos o Pai Nosso? Quem falou para vocês que nós não fazemos orações? Né? E se existe uma religião onde afirma que Jesus é quem comanda, somos nós. Basta entrar lá no Livro dos Espíritos, questão 625, que vai lá perguntando quem que deve ser o modelo, quem deve ser o guia para o espírita. E lá está respondido pela espiritualidade superior: vede Jesus. Então Jesus é o nosso guia, aquele que a gente deve seguir o tempo todo. Então existe um guia para nós espíritas, esse guia é Jesus. E o guia é o seu evangelho. E ele é o nosso modelo. Modelo, o que é modelo para nós? Modelo é aquilo que a gente quer ser, é aquilo que a gente quer copiar. Fulano é um modelo para mim, eu gostaria de ser parecido com ele. Isso não tem problema nenhum, não é inveja, é ver a parte moral. Então, o nosso objetivo é sermos como Jesus, porque nós temos ele como modelo. E o modelo de Jesus é a prática do seu evangelho. Então, guia é o conhecimento do evangelho. Modelo é praticar o evangelho de Jesus, é querer ser parecido com Jesus. É isso que está dentro da doutrina espírita, que deixa taxativamente todo mundo esclarecido sobre o que Jesus representa para nós, quem é Jesus dentro da doutrina espírita. E o espiritismo ele esclarece de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Ele diz que a ciência que busca a verdade, a filosofia que conquista, que questiona e nos leva a reflexões, e a religião que nos religa diretamente a Deus, podem caminhar juntos. Olha que beleza. Enquanto antes era tudo separado, né?
Uma não se dava com a outra. A doutrina espírita chega e fala: podemos caminhar juntos, ciência, filosofia e religião. E corajosamente também a doutrina espírita, ela tira o véu do mundo espiritual. E os próprios espíritos vêm espontaneamente apresentar-nos o outro lado da vida e as moradas da casa do Pai. Essas moradas que podem ser superiores à Terra, similares à Terra, ou seja, igual à Terra, e inferiores à Terra. Então nós já estamos na condição que existem moradas inferiores à nossa, mas existem muitas moradas superiores à nossa. Existe uma imensidade de moradas iguais às nossas, igual à nossa Terra. Então, a espiritualidade vem corajosamente explicar isso para nós. Então, a doutrina espírita traz a sua proposta para mostrar isso para a gente. Enfim, a doutrina espírita, ela mostra-nos que a vida futura, como Jesus previu lá, mas para os homens do século XIX, já bem mais maduros, era uma realidade provada por fatos. Século XIX, por quê? Foi em 1857 que chega a doutrina espírita. Então ela vem mostrar que a vida futura que Jesus falou lá no ano 0, 33 ou 32, é uma realidade. Porque as pessoas, os homens, estão preparados para saber. Se já estão aplicando, é outra coisa. Mas a doutrina espírita veio esclarecer isso. Veio mostrar que aquele mundo que Jesus falou que era do futuro é uma realidade. Basta a gente entrar nele, entrar na nave e começar a participar. Vou cantar uma música para vocês muito legal agora, do Fábio Júnior. O Fábio Júnior, no ano 2000, ele lançou um CD que só tem músicas espiritualistas assim muito bacanas. E essa música chama-se Contador de Estrelas. Sempre que eu me pego contando estrelas no céu, fica uma pergunta na minha mente: o que eu faço nesse mundo? Qual é o meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Por acaso que a gente vive aqui neste mundo, existe uma razão maior. E eu quero saber, antes do fim, saber quem sou, pra onde vou, de onde vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista, e o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. Sempre que eu me pego contando estrelas no céu, fica uma pergunta na minha mente: o que é que eu faço neste mundo? Qual é o meu papel? Pra onde é que vai a vida da gente? É por acaso que a gente vive aqui neste mundo, existe uma razão maior. E eu quero saber, antes do fim, saber quem sou, pra onde vou, de onde
gente aprende, a gente conquista, e o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. E o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. O sonho de ser feliz um dia vai acontecer, claro que vai. Jesus falou pra gente, por ora, meu reino não é desse mundo, mas vai ser sim desse mundo. Nós vamos implantar o reino de Jesus aqui. Depende da gente, depende dos homens de boa vontade, porque o Jesus é rei desse mundo. Tem que colocarmos a realeza de Jesus aqui. Aqueles que se identificam com a vida futura, eles conseguem ver melhor, pois sabe que a nossa condição social ela é transitória. Hoje nós estamos aqui e amanhã, onde é que nós estaremos? O Espírito sopra onde quer. E mesmo na vida física, se nós vemos, hoje estamos aqui, amanhã estaremos aonde? Assim como é na vida física, é na vida espiritual também. Hoje eu posso ter nascido rico, amanhã eu poderei voltar pobre. Hoje eu posso ser branco, amanhã eu poderei voltar ao renascer negro, vermelho, amarelo. Hoje eu sou do sexo feminino, amanhã posso nascer do sexo masculino e até invertido sexualmente, normal, né? Portanto, nós devemos estar cientes de que o homem que tem fé no futuro, ele deve trabalhar sempre para ser, não para ter. É isso que a gente tem que colocar dentro da gente. O mais importante nas nossas vidas, como seres humanos, é ser alguma coisa e não ter alguma coisa. O ter é consequência do trabalho, o ser é consequência da transformação moral, da gente querer melhorar a cada dia moralmente. Então, o homem que tem fé na vida futura, ele sabe que são as constantes idas e vindas, ou seja, as reencarnações do Espírito, que implementam a nossa transformação moral. Portanto, vale a pena a gente praticar a benevolência, praticar a indulgência, não julgar as pessoas, praticar o perdão. Essas são virtudes essenciais para nós implantarmos o reino de Jesus, o reino de Deus aqui na Terra, né? Então, quando nós compreendemos de fato que Jesus é um ser que já ama no sentido absoluto, Jesus ama no sentido absoluto, nós amamos no sentido relativo ainda. Na realidade, nós não sabemos direito o que é o amor, esse sentimento não penetrou completamente na gente. Mas Jesus já, no sentido absoluto, tudo para ele era importante. Quem é minha mãe? Meu pai, meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, ou seja, todos aqueles que praticam a lei de Deus são irmãos para ele, indiferente se é pai, se é mãe, se é irmão consanguíneo ou não, porque ele já sabia, ele já tinha essa conquista máxima da virtude, que é o amor absoluto. Quando a gente reconhecer que Jesus amava já no sentido absoluto, nós vamos reconhecer finalmente que ele é o nosso guia e modelo, que vamos acreditar mais nele, vamos saber realmente que Jesus está por nós, que ele é o nosso irmão maior, que nos ama, independentemente de quem nós somos e do que fizermos. Jesus já é um ser que não tem mais raiva, não. E não está preocupado com a nossa pequenez, ele nos ama, seja nós quem formos. O fato é que Jesus ele nunca precisou, ele nunca precisa e não precisará ser um rei soberano, detentor de poder material, como muitas pessoas esperavam, conquistador. Pois a verdadeira realeza de Jesus está instalada nos nossos corações. Quando nós estivermos certos disso, a terra será de fato reino de Jesus. Parece difícil, mas é fácil. Estou falando o contrário agora, que a gente sempre fala, parece fácil, mas é difícil. Não, parece difícil, mas é fácil. Se implantarmos ou termos a consciência de quem é realmente Jesus, que ele nos ama, né? Que nós colocarmos nos nossos corações, ou sabemos que Jesus está em nós também, quando nós estivermos certos disso, a realeza de Jesus está implantada na terra, como estava implantada já para Paulo. Aquelas pessoas que nós falamos que já fazem parte do reino de Jesus, Paulo de Tarso,
chegou um momento que ele falou, não sou eu, mas quem vive, é Jesus que vive em mim. Muita gente não entendeu isso, mas é exatamente isso. Ele tinha entendido realmente quem era Jesus. O amor dele já tinha superado tudo isso. Então ele sabia, o reino de Jesus já estava dentro dele, né? Vamos cantar uma música aqui agora, do nosso irmão Ed Moreno, grande amigo Ed lá de São Paulo, que tem músicas maravilhosas, sempre está conosco. E essa música é uma das músicas mais conhecidas do Ed, que todo mundo gosta de gravar, que chama Ligação Celestial, que ela faz essa analogia de Jesus estar sempre à disposição nossa para nós nos ligarmos com ele, né? Ligação Celestial, Ed Moreno. Faça um 0800 com Deus, liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer, deixa o coração se envolver com esse operador de luz. Faça um 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui, pode acreditar, ele é o Salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor, mesmo sendo tim, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nessa ligação celestial, no astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção, abra o peito nesta ligação, ele vai retornar, você vai ver. Alô Jesus, é ligação direta, faça, não tenha pressa, que ele vai te ouvir. Alô Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo, tô te ligando pra te ver de novo aqui. Alô Jesus, é ligação direta, faça, não tenha pressa, que ele vai te ouvir. Alô Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo, tô te ligando pra te ver de novo aqui. Faça um 0800 com Deus, liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer, deixa o coração se envolver com esse operador de luz. Faça um 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui, pode acreditar, ele é o Salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor, mesmo sendo tim, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nessa ligação celestial, no astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção, abra o peito nesta ligação, ele vai retornar, você vai ver. Alô Jesus, é ligação direta, faça, não tenha pressa, que ele vai te ouvir. Alô Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo, tô te ligando pra te ver de novo aqui. Alô Jesus, é ligação direta, faça, não tenha pressa, que ele vai te ouvir. Alô Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo, tô te ligando pra te ver de novo aqui. Alô Jesus, tô te ligando pra te ver de novo aqui. Linda música do Ed. Nós vamos gravar. O grupo Castelã
vai gravar essa música. Já gravamos, né? Estamos com ela já para o próximo CD. Nesse capítulo, nesse segundo capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagem interessante que é Instrução dos Espíritos. E tem o depoimento de uma rainha de França aqui, nesse capítulo. E esse depoimento, ele é muito bacana no sentido assim, do exemplo que Kardec seleciona, né? Claro, a espiritualidade superior que manda, para ele colocar nessa parte. Porque essa rainha da França, ela revela que os degraus do trono não levam ao reino de Jesus. Olha, interessante, olha. Ser rainha, achar que ela tinha sangue azul, não levou ela para o reino de Jesus, não. Provavelmente ela estava sofrendo muito ainda, estava com muita dificuldade. Por quê? Porque ela estava vendo pessoas que eram súditas lá, súditas dela, que a vida toda acharam que eram inferiores, acima dela, de onde ela estava. Ela disse que nós devemos procurar, agora essa parte que eu acho mais interessante, ela disse que nós devemos procurar o reino de Jesus através dos caminhos penosos, entre os espinhos e abrolhos, e não por entre flores. Olha o nível que ela ainda estava. Porque ela estando lá, quando ela viu aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas mais humildes acima dela, ela falou, eu acho que todo mundo tem que sofrer para chegar no reino de Jesus. Então ela estava enganada nesse ponto, se a gente for ver. Porque na realidade, eu posso passar com flores a minha vida toda e estar procurando o reino de Jesus. Em quê? Praticando a caridade, fazendo o bem ao próximo. Eu não vou ser só salvo, ela dá a entender aqui que a gente só seria salvo se a gente sofresse o tempo todo. Aí seria uma doutrina de masoquista, né? Sofrer, quando a gente fala, é resignado, é por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente passa. Não que eu tenho que procurar isso. Agora eu tenho que procurar andar na lama, eu tenho que procurar ser miserável, eu tenho que procurar ser tudo para ter o reino de Jesus. De jeito nenhum. Os ricos também têm esse direito. Basta eles fazerem o que tem que fazer, seguir o modelo, seguir o guia. E o modelo que é Jesus. Não precisa estar dentro de um buraco para alcançar o reino do céu, não. Ela que não entendia direito ainda isso. Pelo menos é o nosso entendimento aqui dessa passagem. Mas também, ela, nesse depoimento, ela, em outro momento, ela coloca também que ela reconhece que para se preparar um lugar naquele reino, seria necessário praticar a abnegação, praticar a humildade, a caridade e a benevolência para com todos. Por quê? E o desfecho é muito legal, porque ela fala assim, lá não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. É isso que é perguntado lá, para a gente entrar nesse reino. Esse fechamento é muito bacana, muito interessante, porque mostra exatamente o que eu tenho que fazer. Mostra a gente do lado positivo, não do lado negativo. Porque o lado negativo é fácil. Não fiz nada e acabo sofrendo. Mas dizer porque eu não fui uma boa, que eu não fui pobre, miserável, eu não entro no reino dos céus, não. Vamos lá para o lado positivo. O que eu tenho que ser? Enxugar lágrimas. Porque a posição que eu ocupei não vale nada. O que eu era não vale nada. Vale o que eu sou internamente e o que eu fiz para o próximo. O bem, que é a caridade que Jesus pede. É isso que faz a gente lá. Condição social, se é rei ou se é mendigo, é independente dessa, que está cheio de mendigo também, que não consegue entrar nesse reino. Porque era mendigo, mas era orgulhoso demais. Então, tanto a riqueza como a pobreza já fracassaram para entrar no reino de Deus. Nenhuma condição para entrar. Nenhuma. E nem os médiuns também. Não é médium espírita, não, né? As pessoas medianas, que não estão nem num lado nem no outro. Todos fracassam. Porque o que vale é praticar a caridade. E esse o rei pode praticar, o mendigo pode praticar, o cidadão de classe média pode praticar, qualquer um pode praticar. É esse que dá condição para a gente. Essa música que nós vamos cantar agora chama-se Última Hora, né? Que mostra realmente que nós temos que trabalhar. É isso que nós temos que fazer para conquistar, para ir para frente. Não adianta ficar o tempo todo falando, o tempo todo reclamando, não, né? Essa música é da nossa autoria, Última Hora. No que vai fazer.
achando que tudo é errado, que os homens só vivem pensando em poder. Não adianta ficar só julgando, falando de todos, pedindo ação. Palavras não têm movimento, procure o trabalho com dedicação. Se queres que a fome se acabe em todo o planeta, em toda a nação, preste atenção que ao teu lado alguém está querendo um pedaço de pão. Se queres não ver mais crianças jogadas nas ruas e na perdição, você estará ajudando, lhes dando carinho e educação. Se queres que as guerras se acabem e a terra se livre das revoluções, levante a bandeira da paz, proclame amizade no teu coração. Se queres a não violência, acordar consciências para a união, comece tratando a todos os teus semelhantes como os teus irmãos. A felicidade é a meta que só se consegue com dedicação. Amor, caridade e trabalho é esta receita que dá solução. Amigo, escute o chamado, a última hora está pra chegar. Se queres ser um escolhido, não perca mais tempo e vai trabalhar. Se queres ser um escolhido, não perca mais tempo e vai trabalhar. Se queres ser um escolhido, não perca mais tempo e vai trabalhar. É isso que a doutrina fala pra gente, é isso que está intrínseco aí na lei de Deus, na lei de Jesus. É o trabalho constante. Trabalho é vida. Seja onde é que a gente for parar. Quando a gente sai daqui, a gente não tem que estar preocupado onde é que nós vamos, não. A gente tem que estar preocupado onde a gente chegar, a gente começa a trabalhar. Porque trabalhando, a vida segue. Trabalhando, a gente nem percebe nada. Tem que continuar trabalhando, seja onde for. Não tem que analisar nem onde é que a gente vai parar depois. O importante é chegar lá e falar, estou pronto para o trabalho. É isso, em qualquer lugar que a gente chegar, isso é que vale a pena. Pessoal, vocês devem ter percebido aí que tem um QR Code aí, né, na nossa tela. Esse QR Code é lá do asilo, lá de Uberaba, né, do asilo Pedro e Paulo, que é lá o nosso irmão Carlos Bacelli faz tantas cartas consoladoras lá sempre, é lotado aquilo, e é no próprio asilo, e agora com essa pandemia ainda fica mais difícil ainda, porque não pode entrar ninguém lá, é claro, né? Então eles estão com dificuldade, precisando de algumas coisas. Tem aí o QR Code, se alguém quiser doar, é só virar o celular para aí que aparece as condições para fazer algo. Alguém também pode pegar o endereço e mandar a fralda, mandar essas coisas para eles também, né? Por isso que tem muita gente deve estar querendo saber o que está esse QR Code, e a gente do Vivência Espíritas estamos colocando esse QR Code aí para alguém que queira ajudar. É isso, tá bom? E nós vamos agradecendo a toda a nossa espiritualidade amiga, agradecendo o nosso Pai Celestial, agradecendo o nosso Mestre Jesus, agradecendo as fraternidades do bem, que são dirigidas pelo Anjo Ismael, que é o grande preposto de Jesus aqui na nossa pátria, na nossa mãe espiritual também, que é a rainha aqui do Brasil também, condicionada a isso. Então nós agradecemos, pedindo a proteção de toda espiritualidade amiga, solicitando as equipes passistas que nesse momento dirijam as suas mãos para cada um de nós, emanando as suas energias para que a gente possa receber aquilo que nós necessitamos nesse momento. As equipes passistas que vêm ao nosso lar,
causa da dificuldade que a gente tem para ir nos centros nessa fase atual. Então, fechem os olhos um pouquinho, recebam as boas vibrações que todas as equipes responsáveis pelas curas físicas, pelas curas espirituais, pelas desobsessões, pelo bem de cada um de nós. Pensemos nesse momento nas dificuldades que nós estamos passando e humildemente pedimos a Deus que seja dado o que nós necessitamos. Pedimos também a proteção do nosso Pai Criador Celestial e vamos vibrando junto para todos os que estão sofrendo, para todos os que estão passando as mais diversas necessidades, por aqueles que não têm ninguém para pedir por eles. Estejam eles no plano físico, no plano encarnado. E nesse momento que nós atravessamos o nosso mundo, sejam protegidas todas as áreas de saúde, seja colocado mais discernimento e inteligência dos pesquisadores para que descubram logo uma maneira de nos livrarmos desse vírus que assola o nosso planeta nesse momento. Mas também aproveitamos para agradecer a Deus por tudo que acontece a nós, pois sabemos que todas as coisas negativas, aparentemente vistas, poderão ser resultados em mais inteligência, em mais amor, e mais caridade ao próximo. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em seus lares, em seus corações, hoje e sempre. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima.